Trabalhar com instalação elétrica predial é muito interessante. Já pensou como você vai ser solicitado para realizar, reparar e manter instalações em ambientes residenciais, comerciais e industriais? Então, essa aula dá continuidade à prática de instalações prediais. E aqui você vai entender tudo sobre automação residencial básica com sensores de presenças e interruptores fotoelétricos. Vamos lá? O sensor de presença é um componente eletrônico que capta a radiação de calor para ser acionado. Ou seja, o sensor de presença identifica movimentações, seja de pessoas, de animais ou de veículos, e realiza um trabalho automático, de acender e apagar luz, abrir e fechar porta, enfim, uma série de ações para facilitar nossa vida. Isso porque o sensor de presença é como um interruptor, mas não exige nossa ação manual. Ele contém um dispositivo que detecta emissões de radiação infravermelha, ou seja, emissões de calor, numa área pré-determinada ao redor do sensor. E assim, automaticamente, o dispositivo eletrônico age. O tempo de ação e desligamento do sensor é pré-programado para garantir a eficiência do circuito automático. Quando não há movimentação alguma, o sensor permanece desativado. Existem variados modelos de sensor de presença, dos mais simples aos mais sofisticados. Alguns sensores apresentam um sensor de luz visível. Ele é programado para evitar desperdício de energia, ativando sistemas por presença de luz ou de sombra. Para instalar um sensor de presença, você deve sempre seguir as recomendações do fabricante. Mas sempre vale deixar aqui algumas dicas importantes. Deixe o sensor protegido dos raios solares. Verifique a tensão do aparelho. Alguns são bivolts, ou seja, podem ser alimentados em 127 ou 220 volts. Os fios de ligação do sensor geralmente apresentam cores específicas. Normalmente o fio neutro é branco ou azul, o fio fase é preto e o fio retorno é vermelho. Sensores de parede devem ser instalados a uma altura aproximada de 2,5 metros e, de preferência, numa posição transversal, para permitir que ele detecte perfeitamente as movimentações. O ângulo máximo de alcance dos raios infravermelhos é de 110 graus e a distância é de 8 metros. Alguns sensores aceitam apenas lâmpada incandescente. Outros admitem tanto incandescente quanto fluorescente. Agora veja as características do sensor de presença para fixar em teto. A instalação deve ser feita a uma altura máxima de 4 metros. O comprimento do feixe do raio infravermelho em relação ao centro pode chegar a 5,5 metros para a direita e 5,5 metros para a esquerda. Os sensores infravermelhos captam melhor as movimentações de calor nas regiões tangenciais ao aparelho. Isso quer dizer que, de frente para o sensor, os detectores são menos eficientes para detectar o movimento de calor. Agora vamos conhecer com detalhes o relé fotoelétrico. Ele é utilizado principalmente por concessionárias de energia elétrica e prefeituras, para ligar e desligar iluminadores de ruas e praças, por exemplo. Mas por quê? Porque o relé fotoelétrico é um interruptor automático e de simples instalação. Ele funciona a partir da captação de luz visível pelo sensor que há dentro dele, chamado de fotocélula. Quando há claridade, a fotocélula dentro do relé deixa a lâmpada desativada. À noite, quando o sensor não capta a luz, a lâmpada é acionada. Nos postes, o relé deve ser instalado na área oposta à lâmpada, atrás do poste, nunca de frente para a fonte de luz do objeto. As lâmpadas controladas por relé fotoelétrico são utilizadas em iluminações públicas e prediais e podem ser de vapor de mercúrio, vapor de sódio ou vapor metálico. Vamos ver como instalar o relé fotoelétrico para a lâmpada de vapor de mercúrio em 220 volts. Os componentes são a lâmpada a vapor de mercúrio, um reator para a lâmpada, um capacitor e a fotocélula. Agora o sistema de iluminação com lâmpada a vapor de sódio em 220 volts. Precisa de lâmpada a vapor de sódio, reator, ignitor e fotocélula. Uma beleza trabalhar com sensores de presença e relé fotoelétrico, não é? Nossa aula termina aqui.
Até a próxima!